Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio da série Leia a Bíblia Comigo. Hoje nós vamos ler o terceiro capítulo de Gênesis. Gente, eu estou tão empolgada com esse capítulo. Então, já pega aí o seu marca-texto, pega a sua Bíblia, pegue o seu papel para você anotar e tudo mais, e vamos começar aqui a nossa leitura de hoje. Mas antes, hoje eu quero começar de um jeito diferente. Pai, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada por toda a revelação que o teu Espírito Santo traz aos nossos corações. Senhor, eu oro para que cada irmão, para cada pessoa, Deus, que esteja vendo esse vídeo agora, que o teu Espírito Santo fale ao coração delas, ó Pai, que elas recebam do Senhor mesmo a resposta que elas estão precisando, ó Deus, e que a gente seja instruído na tua palavra, Deus, que nós vamos ler agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, olha lá, a gente está em Gênesis 3, né? Deus preparou o jardim, Deus criou o homem, e agora o homem vai escolher o que não deveria. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Gente, presta atenção nisso. Quando o diabo vem buzuzu no seu ouvido, ele não fala coisas absurdas. Porque foi uma coisa absurda, você vai negar logo de cara, entendeu? Mas ele vem na sutileza, tá? Porque aqui ele pega uma parte da frase que Deus falou realmente e distorce com o finalzinho, porque ele fala assim: foi isso mesmo? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Não foi isso que Deus falou. Deus falou que era para comer de tudo, só uma que não podia comer. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não a árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, contrário, vocês morrerão. Aqui, o diabo está fazendo a Eva repetir uma negativa de Deus, digamos assim. Está fazendo ela repetir uma ordem negativa de Deus, sabe? Para ativar alguma coisa lá dentro do coraçãozinho de Eva. Quando alguém te diz não, aí você vai lá e quer fazer. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Gente, olha bem, ela estava conversando com a serpente. Eu acho que essa conversa não foi uma vez só, não. Não foi de uma vez só que a serpente, entendeu? Enganou. Eu acho também que ela já papeava com essa serpente. Ela dava assunto para ela, entendeu? Elas meio que, né, tinham uma convivência ali. Então, quando a serpente pergunta, ela está conversando. Daqui a pouco, a Eva já está olhando para a árvore. Ela está vendo ali, está pertinho, entendeu? Não tinha nem que ficar olhando. Enfim, ela foi lá e comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, eles juntaram folhas de figueira para se cobrir. Não tinha problema nenhum deles estarem nus até aquele momento, né? Aí, o que acontece? Comeu, ai, agora tem problema de estar nu, né? E isso é problema até hoje, porque muitos casais têm problema com isso, entre um e outro. E aí o que acontece? Essa escolha aqui de Adão e Eva, porque foi uma escolha dos dois, não foi só da Eva, fez entrar a morte em vários níveis. Por quê? Porque o relacionamento que eles tinham com Deus, que era um relacionamento santo, pleno, de total confiança, um relacionamento leve, agora é um relacionamento baseado no medo, porque eles ficaram com medo e juntaram folhas de figueira para se cobrir. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles não quiseram chegar perto. Eles ficaram com medo, eles fugiram. Quebrou o relacionamento entre marido e mulher, porque Eva, né, Adão falou assim, ó, eu comi porque foi a mulher que o Senhor me deu. E Eva falou assim, eu comi porque foi a serpente. Então quebrou esse relacionamento. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Vocês acham mesmo que Deus não sabia onde que eles estavam? Se Deus é onisciente, onipresente? Claro que sabia, mas ele precisava que Adão se denunciasse, ele precisava que Adão reconhecesse o estado dele. E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que você me deu
companheira. Ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então para a mulher: O que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Parênteses aqui. Se Deus fala, se a maldição da serpente, uma delas, é que ela vai rastejar, significa que antes ela andava, né? Ela não rastejava. Eu entendo assim. E pó comerá todos os dias. Do que o homem é feito? Do pó da terra. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui já está falando da vinda de Jesus. Inimizade entre o descendente da mulher que vai pisar na cabeça de Satanás. Isso aqui já é uma profecia a respeito de Jesus. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore, da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Percebam que a maldição que Deus fala aqui, quando ele conversa com Adão, não é sobre Adão, é sobre a terra. Por quê? Era responsabilidade de Adão cuidar da terra. Lembra que lá no 2 ele falou aqui, ó, quando o Senhor Deus fez a terra, ainda não havia brotado. Aqui, ó, no 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, aqui no capítulo 3, Deus amaldiçoou aquilo que era responsabilidade do homem cuidar. Então, antes do pecado, ele cuidava do jardim, ele cultivava o jardim sem esforço algum. E o jardim, a terra, só dava coisa boa. Agora, a terra foi amaldiçoada e ele vai ter trabalho para cuidar da terra, ele vai ter que suar para cuidar da terra. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui Deus está falando que você é pó e ele falou que a serpente vai se alimentar de pó. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Mais um parêntese aqui nesse versículo. Deus mesmo que fez a primeira roupa para ele. E essa primeira roupa foi feita de uma pele, ou seja, um animal precisou ser sacrificado para que o pecado do homem, para que a vergonha do homem fosse coberta com essa pele. Isso é uma relação direta com o sacrifício de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir, pois, que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo fora. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, vamos entender esse finalzinho aqui. Quando Deus expulsa o homem do paraíso, ele não está sendo vingativo. Muito pelo contrário, ele está sendo misericordioso. Por quê? Porque Deus tinha falado lá no início, olha só, se você comer, você vai morrer. Mas no jardim havia duas árvores, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Lá em Apocalipse, Deus diz: aquele que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida. E essa árvore é que mantém a eternidade. Ou seja, se Deus permitisse que o homem, na sua condição de morto, comesse da árvore da vida, na sua condição de separado de Deus, separado do seu elemento original, ele ia viver eternamente
eternamente separado de Deus. Então, o que que Deus faz? Deus põe o homem longe dessa árvore da vida, expulsa ele, mas já prepara o caminho de volta. Porque o que acontece? Deus faz todo o plano de redenção através de Jesus Cristo. Aí o homem vai ser redimido, vai ser novamente ligado a Deus pelo Espírito Santo em nós. E aí esse homem regenerado vai poder comer de novo da árvore da vida. E aí ele vai ser um ser eterno e regenerado num relacionamento eterno com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que Deus faz é por amor. Até quando você acha que ele está te castigando. Com certeza, ele sabe mais do que a gente. Então, amanhã nós vamos ler o capítulo 4. Amanhã nós vamos ler o capítulo 4. Eu espero que isso tenha falado poderosamente ao seu coração. O que que a gente pode tirar deste capítulo de hoje? Primeiro, o pecado ele começa aqui, ó. Primeiro a gente fica, né, remoendo aquilo, pensando e tal, tem aquela vozinha que ele começa na mente. Então, vigie os seus pensamentos, vigie o que você vê, vigie os seus relacionamentos, vigie o que você ouve das pessoas, do que você assiste, porque tudo começa por aqui. O pecado quebra relacionamentos, como eu falei lá no início, quebra o relacionamento com Deus. Antes era um relacionamento pleno de paz, um relacionamento leve, aí ficou um relacionamento baseado na vergonha e no medo. Quebrou o relacionamento com a mulher, porque nenhum dos dois assumiu a autorresponsabilidade sobre os seus atos, um ficou acusando o outro. E quebrou o relacionamento do homem com a criação. Antes eu tinha falado que o governo de tudo era do homem, ele que dominava sobre as aves, sobre a terra, sobre os animais. Depois o pecado não domina mais sobre nada, né? A Bíblia mesmo fala, esse mundo jaz no maligno. O homem perdeu o governo para Satanás por conta disso. E a gente vê ali, né, como eu falei, a primeira profecia que fala de Jesus, quando fala do sacrifício. O que que a gente pode trazer para a nossa vida hoje de aplicação prática? Confie nos planos de Deus. Confie na provisão de Deus, mesmo quando você erra. Quando você estiver errado, quando você perceber que fez alguma coisa, quando o Espírito Santo te convencer de algum pecado, não vá fazer como os homens, como Adão e Eva, não vá fazer como eles e se esconder na floresta, se esconder, não se esconde de Deus. Porque do mesmo jeito que Deus tem a correção, Deus tem o caminho de volta. Do mesmo jeito que Deus expulsou o homem do paraíso por causa de um cuidado para o homem não permanecer eternamente morto, ele já providenciou todo o caminho de volta. Então não se baseie no medo para se relacionar com Deus. Errou, confessa. Deus mesmo vai endireitar os seus caminhos, mas não se esconda de Deus, ok? Então, eu espero que tenha sido um estudo que falou o seu coração, que o Espírito Santo traga novas revelações para a sua vida, além disso que a gente falou aqui hoje. Leia em casa, se aprofunde nesse capítulo, deixe seus comentários, suas perguntas, e a gente se vê no capítulo 5. Até lá. Não, a gente se vê no capítulo 4.